Glórias a Deus. Quero ler com os irmãos aqui em 2 Reis, capítulo 1, a partir do versículo 13, que nos diz assim: Tornou a enviar um terceiro capitão de 50 com os seus 50. Então subiu o capitão de 50, chegando, pôs-se de joelhos diante de Elias, suplicou-lhe, dizendo: Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este, não temas. E levantou-se e desceu, e foi ele ao rei. Glórias a Deus. Então, louvado seja Deus. A palavra do Senhor nos diz que o rei Acasias sofreu uma queda, caiu, ficou muito enfermo, e ao invés de consultar ao Senhor, como ele já era um rei apóstata, né, ele mandou mensageiros consultar um deus de outra nação, o deus Baal-zebub, né? E quando estavam indo os mensageiros, o anjo do Senhor enviou Elias ali, Elias interceptou eles e disse: Não tem Deus em Israel, por que vão... Né, o rei mandou consultar um deus estrangeiro, né, e disse que o rei não se levantaria daquela cama, né, mas morreria. E os mensageiros voltaram, descreveram o homem, o rei entendeu que era Elias, e Elias ficou no alto, no cimo do monte, né? E ali o rei enviou um primeiro capitão, provavelmente o número 1 do seu exército ali, né, com 50 soldados. Mas aquele capitão era soberbo ali, e chegou lá e disse: Homem de Deus, desce depressa que o rei manda, né, tu descer e ir lá até ele. E Elias, né, disse: Se homem de Deus, desça fogo do céu, consuma a ti e os teus 50. E isso aconteceu, irmãos, né? Foram queimados. O segundo capitão também veio e aconteceu a mesma coisa. Então entendemos ali que eram dois homens soberbos, quem sabe estavam ali honrando Elias de lábio, mas não de coração, e não reconheceram a autoridade de Deus que estava sobre a vida de Elias. Mas o terceiro capitão veio e se humilhou, sabendo que os dois primeiros, que eram também primeiros provavelmente no exército, né, já tinham morrido, já estava ali, suas cinzas, seus restos ali, mortais. Então veio, se humilhou, subiu ao monte, se ajoelhou e humildemente clamou, né, pedindo, né, Elias, homem de Deus, seja preciosa aos seus olhos a minha vida e a destes 50 teus servos. E o anjo do Senhor então bradou a Elias, né, dizendo que Elias podia acompanhar aquele capitão ali. Elias foi lá e reiterou o recado, e o rei realmente acabou morrendo. Então, era um assunto espiritual, um assunto muito sério que estava sendo resolvido, e aqueles dois primeiros capitães foram ali para cumprir a missão, mas não tiveram entendimento de que existia uma autoridade, de que existe um Deus, um princípio de autoridade em todo lugar que a gente vai sempre tem, né? E ali era Deus que estava sobre Elias, e eles pereceram com as suas vidas de seus 50. E muitos cristãos agem de maneira, né, deliberada, como se não tivesse nenhuma autoridade sobre a vida deles, mas na verdade existe, né, irmãos, e temos que honrar, temos que obedecer, porque acima de todos nós está a autoridade de Deus, né? Então Deus é a autoridade máxima, né? Louvado seja Deus. Precisamos compreender, precisamos aceitar a hierarquia de Deus. Os demônios se unem muitas vezes para cumprir as suas missões. O povo de Deus muitas vezes não aceita, né, que alguém esteja acima dele, na autoridade espiritual, e muitas vezes se rebela contra a autoridade que é designada por Deus, né? O mundo que nós vivemos é um mundo de autoridades. No nosso trabalho temos a autoridade do nosso patrão. Numa casa onde chegamos tem alguém que manda ali, tem alguém que determina ali, tem alguém, né? Deus colocou o homem por cabeça da mulher, mas não para, né, para diminuir a mulher, pelo contrário, é também uma proteção.
né? Às vezes a mulher é mais frágil, então ela está debaixo da proteção também do homem, está debaixo, né, daquela autoridade ali, mas o homem também está debaixo da autoridade de Cristo. Cristo é o cabeça do homem. Então, né, existe uma hierarquia que nós devemos respeitar. Porque se alguém não respeita aquele que vê, como vai respeitar Deus que não vê? Louvado seja o nome do Senhor. Temos que observar. Muitos têm, né, atraído lutas, dificuldades, através dessa rebelião que Satanás implanta no coração das pessoas, né? Que o inimigo das nossas almas implanta em corações desavisados, em corações ainda que não conheceram plenamente a autoridade de Deus, e muitas vezes termina ocorrendo, né, o que aconteceu com esses 2 capitães de 50, que foram lá, honraram, reconheceram que Elias era homem de Deus, mas só de boca, né? Não sei o que eles planejavam, mas o fato é que Deus atendeu a curta oração de Elias, né? A curta frase de Elias: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, consuma a ti os teus 50. E eles foram consumidos. Mas o terceiro capitão se humilhou e zelou pela integridade de Elias. Tanto é que Elias foi lá, entregou o recado e ficou ileso, né? O recado era de morte para o rei, então era um recado difícil, mas Deus está no controle. Então vamos ter temor, irmãos, vamos observar que Deus ele tem trabalhado, né? Ele é a autoridade maior, ele tem nos dado também níveis de autoridade, o qual nós devemos observar. Muitos, né, estão querendo estar num lugar onde Deus não colocou e terminam não desempenhando a função a qual Deus levantou para desempenhar, terminam, né, por inveja, por, né, achar que pode fazer, mas não é assim, irmãos. Cada um Deus tem dado um desígnio, tem dado missões, e nós temos que trabalhar através da união. Que Deus venha abençoar. Vamos fazer um minuto de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nos dá, Senhor, nos concede a humildade, conforme esse terceiro capitão aqui que foi falar com Elias, nos dá também o entendimento de que vivemos num mundo de autoridades, para que possamos saber o nosso lugar, Senhor. Ó Deus eterno, para não estarmos fora do plano de Deus, fora dos propósitos do Senhor. Abençoa grandemente, Pai amado, o que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus.